Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Talvez em algum momento da tua vida você passou por uma situação parecida a esta. Você clama por ajuda ao Senhor, quer um milagre, quer uma transformação, talvez no teu matrimônio, com teus filhos, na tua vida financeira. Ok, você está pedindo, clamando por ajuda, só que a resposta não chega. E aí você se pergunta, espera, eu estou fazendo o certo? Porque aprendi através dos sermões, através inclusive da Escola Plenitude, que devemos orar, pedir ajuda ao Senhor e nada de nada. Olha, o que acontece? Por que o Senhor não me responde? Olha, não sei. E claro, nesse momento, então o inimigo se aproveita. Aí começa as mentiras do inimigo, como, olha, sabe, que Deus, ele gosta só de algumas pessoas. E, infelizmente, você não é dessas pessoas que o Senhor gosta. Sabe por quê? Porque você pecou muito. Ah, não tem como. Não tem como. Você tem errado tantas vezes que já o Senhor te deixou de lado. Ele não te ama. Olha que mentira tão grande que o inimigo coloca. E claro, essas mentiras invadem nossa mente e diz realmente, se o Senhor, ele realmente me ama assim tanto, ele estaria me respondendo. Mas ele não ouve, não faz questão de falar nada. Mas olha, eu quero te lembrar deste texto muito interessante do livro de Isaías. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Interessante. Então o Senhor está te ouvindo. E claro que Ele deseja te abençoar, quer te ajudar. Mas então por quê? Por que não chega aquela resposta que tanto estou clamando e preciso com urgência? Então eu quero te dizer que muitas vezes é porque nós mesmos temos fechado a porta da bênção. Como assim? Será? Não, mas eu estou pedindo por ajuda, eu quero ajuda, claro que sim. Eu acredito nisso. Mas as nossas atitudes podem fechar a resposta do Senhor, a porta pelo qual o Pai Celestial nos entrega a cura, a salvação, a transformação. Então é sobre isso que vamos aprender nesta aula da Escola Plenitude, como algumas das nossas atitudes podem impedir a bênção do Pai Celestial. As nossas atitudes podem bloquear a resposta do Senhor em nossas vidas. Parece algo que não tem sentido, mas eu vou te explicar melhor. Você está clamando por ajuda. Já tem vários dias, várias semanas, inclusive pedindo, Pai, restaura minha casa, meu matrimônio, transforma, Senhor, meu trabalho, a minha situação financeira. Tudo isso é muito, muito importante e devemos sim clamar, pedir ajuda. Mas a questão é que, após fazer a oração, nossas atitudes mostram tudo o contrário. Vou te explicar melhor. Uma pessoa diz assim, olha, eu quero emagrecer, eu sei que é importante, olha, eu quero emagrecer, mas continua comendo de um modo assim, descontrolada. Aí você diz, mas de que adianta você pedir emagrecer? De que adianta você ter essa consciência que realmente precisa baixar de peso, mas continua comendo assim de um modo tremendo? Viu? Atitudes. Ou outra, pode dizer, eu sei que eu preciso parar de gastar, porque, olha, minhas finanças estão terríveis, estou cheio de dívida. Ai, nem quero pensar nisso porque me dói a cabeça, o cartão de crédito está estourado. E aí vai, ao pouco dia, fez uma nova compra, uma nova dívida, e aí diz, mas não compreendi, você acaba de dizer, me explicou que realmente está passando por uma situação difícil, financeiramente falando, e continua gastando mais e mais. E o pior de tudo, gasta um dinheiro que não tem. Então veja, não é que Deus não quer me abençoar, não é que Deus não quer me curar, me transformar, não, nada disso. São as nossas atitudes. Está muito conectado com os nossos hábitos que estão aí dia após dia, infelizmente, nos escravizam e está impedindo que aquilo que o Senhor já nos respondeu venha a ser realidade em nossa vida. Por isso que eu quero
ler este texto muito interessante do livro de Tiago. Primeiro capítulo, versículos 6 e 7, diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Ok? Pede sem duvidar. Ora, clama por ajuda ao Senhor, mas não duvide. Pois o que duvida, aqui está a questão, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, não pense que tal homem, tal pessoa, receberá do Senhor alguma coisa. Percebeu? Então, não é só pedir, pede sim, mas se eu duvido, não vai receber coisa alguma do Senhor. E esta questão é muito importante. E eu lembro, você inclusive vai lembrar, que tem uma história muito interessante. Jesus visitou a cidade de Nazaré. E diz o texto bíblico que ele quis fazer aí em Nazaré muitos milagres, cura, coisa tremenda, milagres mesmo. E não conseguiu pela incredulidade das pessoas. Olha, então, não é que Deus não queria, não que Jesus falou, não, em Nazaré não quero nada. Ele tinha planos tremendos para aquela cidade, para aquelas pessoas, só que não aconteceu nada pela incredulidade. E essa é a questão. Será que você, quando ora realmente com fé e espera a resposta do Senhor e obedece tal como o Senhor te está dizendo? Ou é nesse momento que fala, muito difícil, acho que não é tudo isso, na minha situação, não é assim de fácil, eu acho que não, eu preciso procurar outro tipo de ajuda. Se você ora desse modo, e claro, começa a questionar a resposta do Senhor, eu vou te dizer aqui aquilo que o livro de Tiago diz: não receberá coisa alguma do Senhor. Não é porque o Senhor não quer, sabe, abençoar, não quer te curar, transformar. É nossas atitudes. Então, nossas atitudes podem nos levar a ter fé e acreditar e esperar e dizer, sim, eu sei que o Senhor, ele tem a melhor resposta para a minha vida, ou simplesmente dizer, não, eu duvido. Isto, sabe, não é um problema da nossa época. Sempre aconteceu com o ser humano. É interessante que Israel, por exemplo, o livro do Éxodo fala isso, que Israel clamava por libertação, por liberdade. Estavam assim, passando por um momento terrível de escravidão, de angústia, de sofrimento. E aí então, quando Deus os tirou do Egito, olha que interessante, Deus os tira da escravidão, os leva à terra prometida, e aí na metade do caminho, sabe o que eles faziam? Murmuravam. E o pior de tudo é que o argumento, é a mentira, falavam assim, era melhor ter ficado no Egito. Era melhor? Como que é melhor ter ficado no Egito? No Egito você era escravo, teus filhos eram escravos, teus netos, e aí vai, a tua descendência será escrava. Como pode dizer isso? Porque as nossas atitudes muitas vezes nos impedem, sabe, receber tudo que o Senhor planejou. Foi o que aconteceu com estas pessoas. Não chegaram à terra prometida. Então, você quer? Quer? Claro que sim, quer a resposta do Senhor. Então, precisa ter a mentalidade que atrai a promessa, mas não a mentalidade que ainda nos escraviza. Quero te lembrar que o Senhor nos está dizendo que muitas vezes são as nossas atitudes que impedem que a bênção chegue em nossa vida. Não é que Deus não me ouviu, não é que Deus não quer me abençoar ou não me ama, nada disso. Ele tem uma resposta e diz, mas a Bíblia diz que quando oramos em nome de Jesus, a nossa oração chega imediatamente até a presença do Pai. E claro, Ele com muita alegria quer nos ajudar e Ele responde, claro que sim. Agora, por quê? Vamos lá, por que então não estou conseguindo? Por que então minha mente me está dominando? Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Diz assim, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, tudo depende dos meus pensamentos, dos teus pensamentos. Como está meu interior? Vou te explicar melhor. Eu estou pedindo por uma família unida. Senhor, por favor, como gostaria que minha família esteja unida? Só que no mesmo momento, penso, mas meus filhos são tão briguentos, eu acho que não vai dar.
Vê, meu pensamento já direcionou totalmente para aquele bloqueio. Mas você não está pedindo, não está clamando, sim, mas você não sabe como são meus filhos de briguentos. Não conseguem estar nem 5 minutos juntos. Outra, Senhor, restaura meu matrimônio, por favor, restaura meu matrimônio, mas ao mesmo tempo estou pensando, meu marido é um cabeça dura, ninguém vai mudar a ele. Mas olha, então você está pedindo, ao mesmo tempo teus pensamentos estão dizendo, não vai dar, não vai dar. Veja, livro de Provérbios, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então nossos pensamentos estão impedindo que realmente essa bênção chegue. Olha, eu quero te dizer que é necessário mudar isso. Esse pessimismo, essa questão de achar que meu pedido é tão difícil que nem Deus pode me abençoar. Não vai dar. Melhor vou deixar as coisas assim. Mentira! Deus tem o poder total. E é por isso que agora quero te lembrar de uma história bem interessante. De um milagre, de algo sobrenatural. Diz que um dia o apóstolo Pedro estava junto com os outros discípulos em um barquinho. E aí então Jesus apareceu caminhando por sobre as águas. Olha que situação tremenda. Jesus caminhando por sobre as águas. E aí, imediatamente, Pedro fez um pedido interessante. Mateus capítulo 14, versículo 29. Pedro pediu para andar sobre as águas. Pedro, nesse momento, pediu, eu também quero andar sobre as águas. Aí Jesus poderia dizer, Pedro, esse pedido é muito difícil. Vamos lá, pede outra coisa mais fácil. Ok? Mas essa é difícil. Que nada, diz a Bíblia que nesse momento Jesus disse, vem, caminha. E realmente ele caminhou. Olha, que coisa do sobrenatural. Pedro caminhou sobre as águas. Só que há pouquinho tempo, você sabe o que aconteceu? Pedro começou a pensar, lembra? Os pensamentos, começou a pensar, eu acho que não vai dar. Olha o vento, olha aqui, isto, outro, e que afundou. Então, qual foi o problema aí? O problema será que foram as águas, o vento? Nada disso. Foi o medo que nesse momento dominou a Pedro. O medo. Será mesmo? Não vou conseguir mais, ainda que estou caminhando. E essa é a questão. Muitas vezes as nossas ideias nos estão escravizando, sabe? Eu estou pedindo, Deus me responde, e eu começo a fazer isso, obedecer, e vou vendo que realmente está acontecendo o milagre, a transformação, só que aí penso, eu acho que eu não vou conseguir mais, vou mudar. Por quê? Porque na minha cabeça era assim, eu queria tudo imediato. Se eu orei, eu quero que meu marido mude de um dia para outro. Não vai acontecer, vai ser um processo. Ao final você também muda, pouco a pouco. Eu quero uma família unida, mas eu quero que de um dia para outro meus filhos se transformem, se amem e tenham paciência. Claro que vai acontecer isso, em nome de Jesus, mas vai ser um processo. Mas tudo que eu quero, peço, é que seja algo imediato e, sobretudo, não tenha nenhum esforço. Nada disso. Precisa de nossa atitude, lembra? Precisa também da nossa perseverança e, sobretudo, da nossa intervenção. O que eu faço após ouvir a resposta do Senhor? Claro, tenho que obedecer. E como se obedece? Começa a acreditar que Deus tem a melhor resposta para a tua vida. O que fazer então? Já sei, preciso acreditar. Mas como inicia este processo do milagre, da bênção na tua vida, na tua casa? A Bíblia diz que precisamos renovar nossa mente. Olha, este texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, é um dos textos bíblicos que mais me ajudam na minha vida. Como algo que realmente eu preciso levar a sério na minha vida, porque é assim que conseguirei todos os milagres que o Senhor tem para mim, para minha casa, para meu ministério. E eu acredito que o Senhor também deseja o mesmo. Por isso que eu vou ler este lindo texto. Diz assim:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, então, a primeira questão, precisamos mudar a nossa mente, o nosso modo de pensar. Sabe, essa é a questão, o nosso modo de pensar. Eu tenho que acreditar que sim, que Deus, primeiro, tem a melhor resposta. Segundo, que tem poder, que Ele sempre fala a verdade e que ainda que aquela resposta que me entregou, não sei, não consigo compreender de um modo assim completo, não sei como vai acontecer. Não, pela fé, levo a sério essa resposta e começo a caminhar, a avançar. Porque ao final diz assim o Senhor que se no pouco eu fui fiel, no muito Ele me abençoará. Então, todo processo de mudança inicia pouco a pouco. Essa é a questão. E é aí que minha mente precisa levar a sério esta palavra. Claro, já ouvi esse sermão que me explicou sobre como melhorar meu matrimônio, então começo a fazer isso. Não questiono. Já ouvi aquele estudo na Escola Plenitude que fala sobre vida financeira, sobre renovar a mente. Então, começo a renovar a mente. É a questão. Não duvide. Por quê? Porque é aí, então, que a porta da bênção se abre. Veja, a porta, quando eu falei no início desta aula que muitas vezes o que está impedindo que chegue realmente a bênção do Senhor é uma porta fechada, não estou falando de uma porta literal. Estou falando aqui, da porta da nossa mente. Então, é necessário abrir. Eu vejo muito isso. Cristãos, infelizmente, que ouvem sobre o que o Senhor pode fazer e já está fazendo, talvez, na vida deles, mas ainda questionando, duvidando, dizendo, acho muito difícil, acho impossível na minha vida, e aí vai. Então, vamos lá, renovar a mente. Renovar a mente é dizer, acredito, ainda que às vezes não chegou a compreender tudo. E a segunda questão, livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ok, então não adianta dizer, eu acredito que Deus tem poder. A questão é, você já está aplicando os princípios bíblicos? Você já está aplicando aquilo que o Senhor te respondeu? Volto a dizer aquilo que eu falei no início. Não é só conhecer a Bíblia, é aplicar, sabe? Não é saber que é importante emagrecer, é que parar de comer tanto. Não é simplesmente falar que eu preciso ter um controle na minha vida financeira. Não, eu preciso parar de estar comprando, ok? São atitudes. Muito bom. Então, do mesmo modo, agora eu quero te perguntar algo muito interessante. Você, por exemplo, aprendeu sobre perdão, um tema tão importante. Você já perdoou a teu marido, a tua esposa? Já perdoou aquela pessoa que te trouxe um incômodo? Já perdoou? Mas é difícil, eu sei. Mas a questão inicia aqui, começa na mente, ok? Então, não é simplesmente saber, é colocar em prática. Se eu estou pedindo cura física, cura emocional, eu tenho que acreditar que realmente Deus tem esse poder. E Ele pode usar os médicos, mas também pode usar coisas do sobrenatural, como, por exemplo, tirar alguns hábitos pecaminosos. Porque muitas coisas que nos estão criando aflição em nossa mente, é por certos costumes que, infelizmente, continuam aí em nossa vida. Ok? Então, quero te dizer isso, que Deus, Ele diz assim, Ele abençoa aquela pessoa que realmente acredita no seu poder. Não é que Deus não quer abençoar, é que a bênção será realidade quando você e eu tomamos posse daquela verdade e a praticamos. É o que nos diz o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, aqui falando Deus, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, Deus falando, são pensamentos de paz e não de mal, para dar coisas boas a vocês. Olha que interessante. Então, quando o Senhor te responde, é porque Ele deseja algo bom na tua vida. E Ele tem planos lindos, ok? Na tua casa, na tua família. Então,
quero concluir esta parte da aula dizendo o que tenho que fazer. Começa mudando tua maneira de pensar com respeito à Bíblia, com respeito ao que o Senhor te responde. Aí começa a mudar. Agora é o momento de dizer, Senhor, em nome de Jesus, recebo tudo e vou obedecer tal como você me diz. Vou ser um bom filho, uma boa filha. Vou te obedecer ao 100%. Quero concluir te dizendo algo bem interessante. Hoje é o dia para começar a mudar. Sim, hoje é o dia. Então, é que esta aula não fique como mais uma informação. Muito menos coloques aqui assim as dúvidas, ok? Porque temos falado que é necessário renovar a mente. E também não ache que assim, tudo bom, que boa aula, mas chegou no tempo errado. Faz tempo que deveria ter ouvido essa aula. Não. Hoje é o dia, ok? Hoje é o dia da bênção. Hoje é o dia para você aprender sobre esta grande verdade e colocar em prática. Muito bom? O Senhor nunca fica assim, nunca fica demoradinho, por dizer assim. Nada disso. O Senhor sempre te responde no tempo certo. Por isso que eu quero te dizer esta palavra bem interessante. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sin fe é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, você já se aproximou? Hoje é o dia, ok? Te aproxima. Mas não sei. Tira essas dúvidas. Tira essa questão. Lembra, são atitudes que muitas vezes fecham a porta da bênção. Ok? Então, hoje é o dia que você se aproxima, hoje é o dia em que Deus te responde e hoje é o dia em que o Senhor está dizendo, vamos, meu filho, começa a caminhar por sobre as águas, porque o milagre chegou no teu matrimônio, na tua família, na tua vida emocional, na tua vida física, na saúde, na tua vida financeira. Hoje é o dia do milagre. Bem-vindo, Senhor, porque eu acredito e vou levar a sério tudo que você me está ensinando. Muito obrigado, Senhor, por este dia lindo. Muito obrigado por esta palavra poderosa e muito obrigado por também este conhecimento que liberta e que transforma. Em nome de Jesus, agora, nunca duvidarei da tua verdade, do teu amor e, sobretudo, que tu, Pai, está sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus, recebo a tua bênção, a tua instrução e já estou levando à prática. Amém, amém e amém.